Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa 15ª aula de verbo. Vamos falar sobre locução verbal. Vários alunos me pediram, professor, me dá uma força, me ajuda aí para identificar uma locução verbal. Eu estou fazendo essa aula exatamente para isso, a pedido de vocês, acho que é bem interessante. Certo, queridos? Então vamos lá. Locução verbal ou conjugação perifrástica. Olha o nome, conjugação perifrástica, de perífrase. Ou seja, eu vou usar uma expressão maior para representar algo que poderia ser menor. É mais ou menos essa a ideia, tá? Então vejam quando eu tenho a seguinte construção. Eu estou lendo esta frase. Eu estou lendo. Eu tenho uma locução verbal, eu tenho um verbo auxiliar, que é o estar neste caso aqui, e o verbo principal. Em uma locução verbal, sempre o último verbo é o principal, certo? Ou seja, a essência do que eu quero dizer está no verbo principal. Então a ideia de ler é que é a essência do que o cara quer dizer aqui, tá bom? Então, eu estou lendo, o auxiliar e o verbo principal. Vamos colocar aqui, ó. Verbo auxiliar e verbo principal. Ou seja, o arigozão aqui que carrega tempo, pessoa, modo, verbo auxiliar carrega tudo. Aqui o nosso verbo principal na locução vai estar em uma das formas nominais. Basicamente aqui, gerúndio e infinitivo. Vou mostrar na relação aqui com o particípio o que acontece, tá? Então, aqui no gerúndio, coloquei a nossa forma de representar, estou lendo, ou a forma lusitana, como os portugueses usam, estou a ler. Estou a ler esta frase, certo? Aí nós vamos ter o verbo auxiliar da mesma maneira, conjugado, carregando tudo da mesma forma, né? A preposição ligando o auxiliar ao verbo no infinitivo, sem problema nenhum, e aí o verbo no infinitivo aqui, como vemos, forma nominal, certinho? Então, coloquei as duas formas para que vocês percebam que ambas representam a mesma ideia, são formas distintas, que nós brasileiros, os portugueses, certo? Os alunos poderão sair após o sinal. A ideia de sair com o auxiliar, o poder, aqui a possibilidade, deverão, a obrigatoriedade, não importa, né? A modalidade, aqui é uma questão de, são os verbos modais, né? Então, o modo como a ideia se processa, é um detalhe que, né, podemos em outra oportunidade discutir a questão dos modalizadores, tá? Então, os alunos poderão sair após o sinal, ou deverão, não importa, aquilo que eu comentei, olha lá, o verbo na forma nominal, o verbo principal e o auxiliar carregando tempo, modo, aqui, e pessoa, obviamente, fazendo a concordância, tá? Olha lá, bem simples, fácil de identificar. Ele vive viajando, aqui a mesma história, eu tenho um verbo auxiliar, que é o viver, vai funcionar como um verbo auxiliar, mas o verbo principal no gerúndio, ele anda fazendo algo estranho, comprometedor, né? Vamos ver então, andar e viver funcionam aqui como verbos auxiliares, cuidado, não são verbos de ligação, certo? Então, o verbo principal no gerúndio está aqui e o verbo auxiliar carregando tempo, modo e pessoa. José começou a dançar. Há pouco tempo me perguntaram, né? Começou, por que é uma locução? Porque eu tenho aqui a relação do verbo auxiliar e forma uma unidade semântica, certo? Aqui a relação de começou a dançar, por exemplo, acabei de ler ao início, final, todas essas relações semânticas se estabelecem com essa junção destes elementos. Eu tenho aqui uma locução, um período simples, né? Como se fosse um verbo, por isso essa construção perifrástica, tá? Então, começou a dançar,
ele deixou de fazer, eu deixei de fazer, a pessoa também não importa, né? O auxiliar aqui vai carregar o tempo, modo e a pessoa, a concordância, a preposição pode variar. Eu acabei de ler o livro. José entrou a falar alto. Aqui também é uma construção mais lusitana. Começou a falar, nós diríamos, né? Entrou a falar, começou. Vejam aqui, ó, é a mesma relação. Não é que ele entrou e estava falando, tá? A relação semântica é essa. Certinho? Fácil de identificar? Muito bem, queridos. Então perceberam que aqui nós temos basicamente gerúndio e infinitivo, certo? Basicamente gerúndio e infinitivo. Olha o que eu coloquei aqui, locução verbal na voz passiva. Cuidado aqui, bastante cuidado, certo? Eu vou ter uma locução na voz passiva se ela for analítica, certo? Olha aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, analítica. Ó, José disse isso várias vezes. Tá aqui o verbo, o sujeito, ó, o objeto direto. Isso aqui é uma voz ativa, certinho? Olha lá, tá? Posso transpor para uma voz passiva? Sim, já vimos isso, né? Tem objeto direto, transitivo direto, posso fazer a transposição. Então, o sofrenildo, aqui o sofredor, aquele que sofre a ação, se transforma em sujeito. O verbo se transformou em uma locução verbal, ali o tempo mantido pelo auxiliar, e o verbo principal fica no particípio, certo? Aqui o agente da passiva, o adjunto adverbial aqui, que não interfere em nada para nós, tá? Então eu tenho ali voz ativa e aqui voz passiva analítica. Voz passiva sintética, olha aqui, pronome apassivador, aqui ó, voz passiva sintética. Lembram? Eu tenho até um bizu, uma dica bisurada que eu coloquei dessa transposição, da concordância e tudo mais. O que nós fizemos aqui, ó, até para identificar que realmente é uma voz passiva, sai da analítica, ou sai da sintética para analítica, ou vice-versa, né? Então olha lá, olha aqui. As joias foram derretidas, derreteram-se as joias. Não tem agente da passiva, né? Aqui não tem, então eu tenho que colocar dessa forma aqui, não vai aparecer, tá? Um sujeito, eu tenho uma voz passiva sintética, o sujeito as joias, ó, continua sendo joias sujeito, isso não altera, ó, certinho? Então, a estrutura da transposição. Agora eu tenho o que aqui? Uma locução verbal. Aqui eu não marquei, ó, vou marcar a locução verbal, certo? A locução verbal, olha lá, tá? Aqui também, né? Todas elas locução verbal, tá marcadinho. Aqui não, né? Aqui é só o verbo conjugado, é uma voz passiva sintética, mas o pronome, né? Tem o verbo, ele carregou, pode ver, o verbo principal está carregando toda a concordância, né? O tempo, o modo e a pessoa. Agora aqui, quem carrega o auxiliar, como é particípio, faz a concordância ali com gênero e número, toda aquela relação, tem a ver com o particípio. Todos devem ler este livro. Vejam aqui, ó. Todos devem ler. Isso aqui, ó, todos devem ler, é uma voz ativa, ó, voz ativa aqui, voz ativa, certo? Agora, eu transformo a voz ativa em uma voz passiva, olha aqui, ó, este livro deve ser lido, percebam que vai aparecer, aqui também eu tenho uma locução verbal, ó, ela permanece, na transposição eu tenho que manter toda a relação que existe na voz, né? Seja ela ativa, seja passiva, tá? Então o que vai acontecer? Eu mantenho o auxiliar, um verbo modal, entra mais um auxiliar e o verbo que estava no infinitivo fica no particípio aqui, que é a situação em que eu tenho a voz passiva, locução verbal, e aqui a voz passiva analítica, tá? Ó, analítica, tá? Facinho, né? É bem tranquilo. Por todos, o agente da passiva, quero aqui, ó, o sujeito nessa estrutura aqui, ó. Aqui o sujeito e aqui o agente da passiva. Aí, coisa mais amor. Facinho, né? Facinho. O exército estava cercando a cidade. Aqui também eu tenho uma voz ativa.
tá? Aqui também uma voz ativa, certo? Ó, e eu vou transformar o estava cercando, ó, a cidade estava sendo cercada. Então eu tenho uma locução verbal, aqui esqueci o L, boca aberta do L não apareceu. Locução verbal, ó, e aqui eu vou ter o quê? Uma locução verbal também. Aqui também uma locução verbal, certinho? Só que aqui eu tenho voz ativa e aqui eu tenho uma voz passiva analítica, coisa mais amor, bem facinho também, certo? Ficou claro isso? Basicamente, aqui gerúndio infinitivo, na voz passiva nós temos o particípio. Agora, cuidado, eu coloquei aqui, ó, olha o nosso asteriscozinho aparecendo novamente. Tempo composto. Bom, o tempo composto também é uma relação de composição, assim como a locução verbal, tá? Eu tenho um verbo auxiliar e um verbo necessariamente no particípio. E os verbos auxiliares serão necessariamente ter ou haver, certo? Então isso tem que ficar muito claro. Normalmente, se nós pegarmos, por exemplo, o Segala como referência, ele traz lá as relações de composição e traz a locução verbal, a conjugação perifrástica e depois o tempo composto. Qual é a diferença básica? Tempo composto conjuga no paradigma de conjugação. Eu vou ter tempos e estruturas. Olha aqui, José tem conversado, eu tenho a locução, entre aspas, o verbo auxiliar mais o verbo no particípio, ou seja, o verbo ter ou haver seria ei aqui, ficaria feio, né? A gente não usa, mas a substituição é possível. José tem conversado, o que eu teria aqui? Eu tenho um verbo no presente mais o particípio que resulta no paradigma de conjugação, o pretérito perfeito. Isso vai acontecer, assistam a aula de tempo composto, tá? Vocês vão ver, quem não assistiu ainda, assista lá, vocês vão ver toda essa estruturação do tempo composto, eu explico, tá bom? O mesmo acontece aqui, ó. Ele partirá quando tiver terminado. Ele havia reservado o ingresso. Então, aqui eu tenho tempo composto. Então, vai conjugar dentro de um paradigma, né, de conjugação com um nome, tem um tempo. Essas formas aqui, essas construções não apresentam um tempo dentro de um paradigma de conjugação. Então essa seria a diferença entre uma locução verbal e o tempo composto. Certo, queridos? Não é difícil não, né? É tranquilo, isso aqui, né, a gente faz a substituição, existe o tempo simples e tudo mais. Assistam a aula lá que vocês vão identificar isso. Certo, queridos? Não esqueçam de colocar ali o gostei se gostaram, importante para que mantenhamos este trabalho de aulas gratuitas para vocês. Certo, queridos? Grande abraço!